Olá, tudo bem com vocês? Prazer enorme estar aqui nesse evento. E sabe, esse evento é muito especial para mim. Eu sou conselheiro de uma construtora, uma construtora que fica no Espírito Santo, mas eu não conheço o Guilherme do Espírito Santo. Eu conheci o Guilherme numa ocasião super especial. Eu fui dar uma palestra em Cartagena, lá na Colômbia, e de repente eu estou na piscina do hotel no dia seguinte da palestra, fui dar a palestra, no dia seguinte da palestra estou na piscina, aí eu olho de dentro da água e falo, não é possível, tatuagem. Aí eu falei bem assim, Bianca, né? Bianca, minha esposa, eu falei, eu preciso ver um negócio no braço dele. Eu olhei no braço dele, escrito quebra-regra, é o cara, né? E nós já tínhamos conversado várias vezes, mas pessoalmente nunca. Então nós nos encontramos, teoricamente, nós quase nos cruzamos várias vezes em Vitória e fomos nos encontrar lá em Cartagena. Eu moro em Curitiba. Hoje eu tentei chegar aqui cedo, mas o aeroporto de Curitiba não combina com chegar cedo, né? Ou você pega o voo que sai bem cedo ou você não pega. E Bianca estava deitada e eu saindo, ela falou, você está indo já? Ela falou, tô. Ela falou, deixa eu te ver. Ela nunca faz isso. O que está acontecendo? Ela falou assim, é que você sempre vai meio caipira nas suas palestras, e hoje é do Guilherme Machado. E ele está sempre super alinhado, então não vai chegar de qualquer jeito lá, né? Já fez eu trocar de calça, já fez eu trocar de blazer, né? Eu falei, vá sim. Eu falei assim, tá bom, né? A gente manda, eu falei, sim, senhora, né? Fui lá e troquei de roupa, né? E saí de casa. Eu tenho certeza que na casa de vocês é diferente, né? Mas lá em casa é assim que a banda toca. Não é diferente na casa de vocês. Não, lá em casa é super diferente. Eu olhei e falei, troquei de roupa e vim embora. E fiquei no aeroporto esperando algum tempo para passar neblina em Curitiba para conseguir chegar aqui e dar essa palestra. Eu estou aqui aprendendo bastante hoje o dia todo. E uma coisa muito bacana que eu estou vendo está todo mundo falando aqui de modelo. Sim ou não? Modelo quebra-regras, modelo QR. Todo mundo falando de modelo. Guilherme, aqui da Brasil Broker, falou uma coisa super interessante que a gente faz na construtora que eu sou conselheiro. A gente faz o que na construtora? A gente faz a mesma coisa. Entra um lead, é tratado por uma equipe que fica ao telefone, é o modelo quebra-regra, é tratado por uma equipe que fica ao telefone, passa para o corretor, quando já está aquecido, e liga depois para saber se o corretor fez o contato. E o Guilherme mostrou uma coisa super interessante aqui, que foi o seguinte, 30% das pessoas não foram contactadas 24 horas depois. Vocês viram isso? Sim ou não? Sim. Então nós fizemos isso também lá, na construtora. E aí eu fui pegar os números, né, porque eu sou o conselheiro que trabalha mais a área comercial, e eu fui pegar os números para entender isso. E eu fui entender quais eram os corretores que não faziam contato. Você acha que eram muitos corretores ou era um grupo razoavelmente restrito? Não eram muitos. Era um grupo razoavelmente restrito. Era um grupo ali de um total de 25. De 25 era um grupo de 6 que não faziam contato em 24 horas. Aí quando a gente viu aquele grupo, falou assim, meu Deus, o que nós vamos fazer com isso? E a primeira coisa que o gerente falou é o quê? O que ele falou? Vamos demitir esses caras, vamos trocar esses caras. Né? Porque parece que demitir é mais fácil. A gente falou, não, vamos analisar por que esses caras não fazem contato. E a gente foi tentar entender por que eles não fazem contato. E a primeira coisa que você faz quando a sua equipe tem um problema é o quê? Treinar. Treinar. E o que eu fico mais impressionado nas estruturas comerciais do Brasil, inclusive no mercado imobiliário, é que treinar é uma exceção. Nós temos uma pesquisa na Venda Mais, a maior pesquisa sobre treinamento de vendas do Brasil. A maior pesquisa sobre treinamento de vendas já aplicada no Brasil. Nós descobrimos que 85% das empresas do Brasil, quando treinam suas equipes, treinam no máximo 2 vezes por ano. Ou seja, se você treina a sua equipe todos os meses, você já faz parte de uma exceção. Se você treina a sua equipe toda semana, você faz parte da exceção, da exceção, da exceção, da exceção. Mas a maioria das empresas não treina suas equipes. Então a gente fala tanto que vendas, pessoas que vendem, mas na verdade nós não investimos o tempo que nós devemos investir em pessoas. E quando nós investimos o tempo, ficou muito claro na pesquisa, nós investimos em pessoas de baixo potencial. É só falar, você fecha o olho e pensa em alguém que trabalha com você, que não gera resultado. Você vai falar, Caetano, não preciso nem fechar o olho. Essa pessoa me ligou 5 vezes hoje. Porque a pessoa que não gera resultado, ela automaticamente consome mais o tempo, sim ou não? Sim.
E é uma praga isso, porque o cliente também que não gera resultado também consome mais o tempo, sim ou não? Sim. Se eu falar, você fecha o olho e pensa naquele cliente que te ensacou 2 meses, você vai falar, Caetano, não preciso fechar o olho. Ele está grudado na minha cabeça. Está adesivado na minha testa esse cara. Então veja que o grande desafio, e essa é a conversa nossa da minha palestra de hoje, é o seguinte: nós não podemos deixar clientes passar com tanta facilidade assim. Um dia nós chegamos lá na construtora e eu tive a iniciativa, reuni a equipe de corretores e falei o seguinte: vamos ligar para os clientes que não compraram com a gente. Com clientes que tentaram fazer negócio com a gente há 6 meses, vão ligar para eles. E cada um vai ligar para um cliente, mas ninguém vai ligar para o seu próprio cliente. Cada um vai ligar para o cliente do outro. E vai perguntar se ele já comprou, se ele não comprou, qual é a visão que ele tem da empresa. Você acha que a partir do momento que a gente faz isso, a equipe fica ligada sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Mas a gente não faz isso. A gente acostuma deixar os clientes passarem, e os clientes vão passando. Por isso que hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre gestão de carteira de clientes. Porque a gente precisa olhar para os clientes de uma maneira um pouco mais de carinho. Essa enxurrada de leads que está entrando nas empresas, na maioria das empresas, estão fazendo com que a gente transforme clientes em números. Clientes não são números. Você, quando começou a ser corretor, você, quando começou a ser dono de imobiliária, você, quando começou a ser dono de construtora, sabe o quanto vale cada cliente que chega para tentar fazer negócio com você, sim ou não? E por que o tempo passa e a gente começa a tratar clientes como se fossem números? Clientes não são números. Nós precisamos ter essa leitura muito clara disso. Esse cara veio para fechar negócio com a gente, ou veio para conhecer algum imóvel que tem à nossa disposição. Nós não vendemos para esse cara o que nós sabemos dele depois que nós não vendemos para ele de verdade. Nós precisamos conhecer, nós precisamos conversar. E se você que é líder não se preocupa, não demonstra claramente preocupação com isso, a sua equipe também não vai demonstrar. Você que é corretor, se você não se preocupa com o cara que não fechou negócio com você, porque você tem outro cara que pode fechar negócio com você no futuro, você perdeu a essência do que é ser corretor. Sim ou não? As pessoas vêm tentar realizar um sonho, para tentar conquistar um objetivo, e elas simplesmente não compram para você, esqueça. Só que o que eu vejo cada vez mais são corretores e vendedores, de uma maneira geral, que conseguem ter resultado, que não trabalham simplesmente aquela oportunidade do momento. Eles trabalham a carteira de oportunidades que eles têm. Esse é o jogo, esse é o grande desafio. Esse é o grande equilíbrio que a gente tem que fazer. E outro ponto que tem sido falado hoje aqui durante todo o dia: é importante tecnologia? É, mas não adianta só a tecnologia. Eu falo que tecnologia é um chip no computador, é um sistema no computador, mas tem um sistema que é a cabeça da nossa equipe, é a nossa cabeça, que tem que estar dentro dessa mesma lógica. Conheço empresas que têm o melhor sistema de fidelização de clientes do mundo, mas não está na cabeça da equipe. Resultado, é terrível. Não é sistema que vai fazer a sua empresa fidelizar cliente. O que vai fazer a empresa fidelizar cliente é você, corretor, se preocupar com cada cliente que não fecha com você. É você, dono de imobiliária, você, gestor, se preocupar com cada cliente que não fecha com você, como se fosse o único cliente que você tem. Você vai falar, Caetano, não dá para fazer isso, cara. Eu sei que não dá para fazer com 100% dos clientes, mas nós não podemos achar natural perdermos clientes. Nós temos que entender, estudar, ver o que aconteceu. Antes de investir, falar aqui, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Marcelo Caetano, a gente tem uma revista de venda chamada Venda Mais. Quem aqui conhece Venda Mais? Venda Mais, legal, bacana, obrigado. Eu faço parte do conselho, gestor do conselho administrativo de 13 empresas. Estou entrando em mais um conselho, adoro isso. A gente é sócio do Instituto de Especialização em Vendas e eu tenho 2 livros escritos. O primeiro livro chamou-se Vendedor Fiel, Cliente Fiel. Eu não vou perguntar quem daqui conhece esse livro, porque ninguém conhece. E foi um fracasso desgraçado. Você ri porque não foi você que escreveu, né? O nego só ri do fracasso do outro porque não foi ele que fez, né? Foi um fracasso desgraçado. A casa da minha santa mãe, Dona Teresa, tem um quarto cheio de vendedor fiel, cliente fiel. Não vendeu. E não vendeu por quê? Exatamente pelo que eu estou falando com vocês. Porque as empresas não estão de verdade preocupadas com os clientes que elas perdem. Elas estão preocupadas com as oportunidades que elas têm naquele momento. Eu chego em qualquer empresa no Brasil e falo assim: quantos clientes você não vendeu o ano passado? Quantos você fez contato, falou, chegou num estágio X e você não vendeu?
nunca alguém tem a resposta para me dar. Mas se você chegar nessa empresa e perguntar, vocês são bons de fidelização de cliente, o que eles vão falar? Sim, nós somos bons de fidelização de clientes. Mas essa cultura de fidelizar não está na cabeça das pessoas. É só você ir numa loja. Chega numa loja com sapato, eu calço 44, chega lá com sapato 42 na loja, entra numa loja de sapato, uma caixa na mão, uma pessoa olha para sua cara e fala assim, tudo bem? Você fala, tudo bem. Você fala, eu vim trocar o sapato. Parece que você tem uma bomba na mão. A pessoa olha para você e faz assim, aí ela fala, lá no fundo. Aí você vai lá no fundo e tem aquela pessoa que não quer fazer nada. Ela não gosta de atender pessoas, ela não vendia bem e ela está na troca. Aí você vai lá no fundo, cara, encontra aquela pessoa que está na troca, ela está olhando para o computador, ela olha para você e baixa a cabeça para ver se você some. Certo? E ela baixa a cabeça e você não some, ela olha para você e fala, posso te ajudar? Você fala, não, estou aqui carregando uma caixinha. Né? Aí ela fala para você, você quer fazer uma troca? Você fala assim, sim. Ela tira um formulário, você fala, formulário? Eu estou com um sapato que está pequeno na minha. Ela, não, só para ver. Não. E se você chegar nessa empresa e perguntar se eles estão preocupados em fidelizar cliente, o que eles vão dizer para você? Sim. Sim. Esses dias eu estava numa imobiliária, e aí o pessoal de suporte, de atendimento, lá na sala, não sei o que, entra na sala do financeiro, aí toca o telefone. Aí a pessoa do financeiro olha para mim e fala assim, nossa, toca o telefone o tempo inteiro. Eu falei, toca o telefone, né? Eu falei, mas quem que liga para você? Ela, os clientes. Minha querida, converse comigo. Porque estamos aqui, eu e você. Ela falou, como assim? Eu falei, por que nós estamos aqui? Ela falou assim, eu estou aqui para manter as finanças em dia. Eu falei, tá bom, vamos começar de novo. Por que as finanças ficam em dia? Ela já sei onde você quer chegar. Eu falei, que bom, você chegou cedo. Né? As finanças ficam em dia se nós tivermos o quê? Clientes, pô. Então veja aqui, se você chegar nessa pessoa e falar, você está afim de fidelizar cliente, ela vai falar? Sim. E se ela perder cliente, ela vai falar que o problema é de quem? Da área comercial. Esse é o desafio. Então veja que as empresas não estão preocupadas de verdade em fidelizar clientes. As empresas não estão preocupadas de verdade com as oportunidades que passam. Elas deixam essas oportunidades passar com muita facilidade. Os corretores também, na grande maioria. Nós não podemos continuar perdendo cliente desse jeito. E quando eu escrevi esse livro, Terrível Fracasso, eu ainda cito no livro 10 empresas que são exemplos de fidelização de clientes. 3 delas quebram. Tragédia nunca vem sozinha. É uma coisa terrível. Cara, quando as 3 quebraram, eu falei, Deus do céu, cara. Não vi da desgraça e quem comprou vai falar que eu sou mentiroso. Fui atrás, falei, cara, eu vou atrás para ver por que esses caras quebraram. E quando eu vou atrás, vou falar com o diretor financeiro. Gente, achar um diretor financeiro de empresa que quebrou no LinkedIn é a tarefa mais impossível do mundo. Porque some, a empresa some no currículo do cara. E eu achei os caras, eu fui conversar, falei, cara, vocês quebraram por quê? E eles me responderam a mesma coisa. Nós quebramos porque nós começamos a confundir fidelizar clientes com dar mais desconto. E desconto é um problema. Por mais que a gente ache muitas vezes que o problema é da construtora, desconto é o problema de todos nós. Você pegar você, corretor, e falar quanto você ganhou a menos no ano passado por dar desconto. Você vai falar, não faço essa conta, senão eu vou chorar. Se você falar para o dono imobiliário quanto você ganhou a menos por vender com desconto no passado, ele fala, cara, vamos brincar de outra coisa. Porque ele chora. Então quando dá desconto, está todo mundo perdendo. Quando dá desconto, está perdendo a construtora, está perdendo a imobiliária e está perdendo o corretor. Então às vezes eu vejo uma relação meio maluca do cara chegar assim e falar, tem que baixar o preço. Eu falo, galera, eu sei que tem que baixar o preço. Eu sei que de repente tem que fazer concessões. Eu não sou contra desconto. Eu acho que desconto é parte do jogo. O problema é que desconto não pode ser o jogo. Baixar preço não pode ser o jogo. Porque se a gente deteriora o preço no mercado que a gente está inserido, a gente está ajudando ou está comprometendo o nosso mercado? A gente está comprometendo. Então desconto é uma parte do processo, não pode ser o processo inteiro. Então eu fui entender, eu falei, cara, por que vocês perdem tanto? Aí desconto, eu escrevi esse livro aqui, que graças a Deus é um best-seller que me deu muito, que chama Chega de Desconto. Venda valores que seu lucro acabe. Salvou a minha vida na editora. Porque eu estava com a imagem sujíssima lá dentro da editora. Né? Venda valor antes que seu lucro acabe. Porque fala sobre isso.
Eu preciso vender valor. Eu preciso ser um corretor que vende valor. Eu preciso ser uma empresa que vende valor. Eu preciso ser uma imobiliária que vende valor. Eu preciso ser uma construtora que vende valor. Para vender qualquer nível de produto, do minha casa, minha vida, até o topo, eu preciso vender valor. E às vezes a gente descuida disso. Eu vou muitas vezes para obras com corretor, cara, e vejo um corretor que vende valor, cara. E cara que vende valor é um negócio que você fica, eu fico louco. Porque eu vou junto, igual o Guilherme falou, eu vou junto e não falo nada. Eu fico só vendo o cara vender. Eu falo, isso é muito legal. O ano retrasado, eu fui dar uma palestra na maior empresa de pisos do mundo. Pisos, cerâmica, essas coisas todas. Os caras fazem, durante um mês do ano, durante uma semana no ano, eles pegam 150 maiores varejistas de material de construção, clientes dele do Brasil, e levam para uma das unidades e fazem um treinamento dentro de um showroom. Achei muito legal o que estava falando aqui agora, esqueci o nome dele, peço perdão, falando sobre trazer o cliente para dentro, né? Meio que como não quer nada, né? Aquela coisinha, né? Aí eles levam o cliente para dar palestra para os 150 maiores clientes do Brasil dentro do showroom. Aí de manhã a palestra, à tarde, né, eles almoçam, e à tarde eles vão conhecer os lançamentos antes dos outros clientes. É um jeito diferente de vender esse? Sim ou não? Sim ou não? Você não vai mais vender assim, né? Tem um cara falando sobre isso, né? Aí leva lá os 150. E o cara que não vai, o cliente que não vai, fica louco para ir, sim ou não? Fica, cara, porque ele quer saber antes. Ele quer saber antes. Então eles acharam um jeito diferente de fazer lançamento. Eles fazem lançamento assim. E eu fui para dar palestra, e uns dias antes, o diretor da empresa, que se chama Bruno Borer, o Bruno chegou para mim e falou, Caetano, você pode vir aqui no nosso showroom para eu te apresentar um produto? E ele me deu uma aula de venda de valor. E uma aula de venda de valor que eu tenho muitas vezes com corretores em obras, corretores em imóveis, e é sensacional. Ele chegou para mim e falou assim, Caetano, dá uma olhada nesse produto aqui. Eu falei, que produto? Ele falou, que você está pisando em cima. Daí eu olhei, ele falou, o que é isso? Eu falei, o porcelanato. É o máximo que eu sei. Porcelanato. Eu falei, legal, hein, cara. Daí ele falou, não é lindo? Aí você tem que fazer uma cara de quem entende, né? Ah, lindo. Ele falou, o que você achou de diferente dos outros porcelanatos? Eu falei, cara, aí você já me ferrou, né, cara? Eu não olhei pro chão. Ele falou, olha. Eu olhei. Ele falou, tá vendo aquele espelho perfeito? Eu falei, tô. Daí ele falou, então, só nós no mundo fazemos isso. Porque todos os outros têm um pouco de ondulação, o nosso não tem. Aí eu olhei e falei, é verdade. Eu falei, quanto custa? Você ri, porque não pode dizer, né? Eu falei, quanto custa? Ele falou, R$400 o metro. Daí eu, quase não pisei mais em cima, né? Desviei. E ele foi me mostrando os negócios, não sei o que, não sei o que. Aí chega, no final tem um lugar, tipo essa caixa de som aqui. E nessa caixa de som, uma pedra em cima. Daí ele falou, olha, isso é a nossa obra-prima. Eu, uma pedra, né? Eu falei, legal, hein? Eu falei, como é que é o nome? Daí ele falou, o nome é espazolato. Eu falei, cara, tem nome mesmo, italiano, cara. Eu falei, espazolato? Ele falou, espazolato. Eu falei, cara, por que espazolato? Maldita hora que eu fui perguntar. Ele falou, porque imita o piso das igrejas antigas da Europa, desgastado pelo passar dos fiéis. Eu falei, cara, o que você fumou para fazer esse negócio, né, cara? Uma coisa estranha, né? Eu olhei aquilo e falei, bicho. Daí eu falei, legal, bacana, hein? Ele falou, lindo, né? E realmente parece pedra. Aí eu olhei e falei, lindo, hein? Eu falei, quanto custa? Ele falou, R$1.600. Eu olhei pra cara dele e falei, amém. Amém, né, cara? 1.600? Eu falei, 1.600, cara? Ele falou, é. Eu falei, mas como custa 1.600? Ele falou, custa 1.600. Sabe por quê? Porque a pedra de verdade custa 2,5. Eu falei, 1 metro quadrado? Ele falou, 1 metro quadrado. Eu falei, legal. Isso é para eu vender isso pro pessoal que vem? Ele falou, não. Só pra você saber. Eu falei, tá bom, legal, vamos pra lá. Ele falou, de jeito nenhum. Eu falei, como de jeito nenhum? Ele falou, ajoelha. Eu falei, você tá brincando comigo, né, cara? Ele falou, ajoelha. Eu ajoelhei e ele falou, passa a mão. Aí eu passei a mão. Ele falou, o que você achou? Eu falei, isso daqui não é cerâmica. Isso daqui é uma pedra. Ele falou, você entendeu porque custa R$1.600? Aí eu olhei pra cara dele e falei, vai vender muito esse negócio aqui? Ele falou, não. Eu falei, cara, então por que você está lançando essa desgraça de R$1.600? Explicando que esse pasolato, que é um negócio da igreja. Ele falou, sabe por quê? Eu falei, por quê? Ele falou, o que você achou do preço do porcelanato? Eu falei, desgraçado. Desgraçado.
Esse cara vendeu valor para mim, sim ou não? Sim ou não? É isso que é vender valor. Vender valor é isso, cara. Vender valor é cada vez que você entra dentro de uma obra, é você falar assim, cara, eu estou aqui. Cada vez que você entra num imóvel pronto, cada vez que você mostra uma planta para o seu cliente, você tem que mostrar aquilo para ele, meu amigo. Porque aquilo é a vida dele, aquilo é o sonho dele. E tem que mostrar diferente. Não adianta a gente falar assim, tem cara que mostra mais ou menos, cara. A gente faz a medição de quanto tempo o cara fica no estande de vendas, no decorado, mostrando o empreendimento. Tem cara que passa pelo decorado, você fala, cara, o cara passou a 7 por hora pelo decorado. Ele não parou de verdade. Ele não mostrou detalhe. Aí você pega o tempo que fica lá dentro, o cara que vende bem. Meu amigo, o cara que vende bem, a hora que ele acha a lógica, a hora que a mulher olha e fala bem assim, aqui é o quarto que a gente vai colocar o nosso filho, ele fala, como chama o filho? E a hora que ele fala como chama o filho, a mãe arrepia. E aí vai. E daí vai, cara. E aí vai. Esse cara não passa correndo, cara. Esse cara não fala, esse cliente não vai comprar mesmo. Esse cliente só veio aqui hoje, falaram um nome engraçado aqui, Bilal, sei lá como é que era o nome, falaram aqui, o cliente que só vem só para enrolar. Esse cara vai lá e aposta. Erra muitas apostas, sim ou não? Sim. Sim. Mas tem um cara que joga muito futebol, que é um tal de Ronaldo Nazário, que aposentou, ele falou assim, cara, ter ido em todos os rebotes de goleiro me fez o maior artilheiro da história. Então, quando você vai mostrar um empreendimento, vai mostrar um imóvel, vai mostrar uma planta para um cliente, e você acredita que ele vai fechar ou não vai fechar, então você passa rápido ou você passa devagar, cara, você tem um problema. Porque você não está acreditando de verdade naquele cliente. Então, não atenda, cara. E o pior, gestores, a gente olha para a planilha e a gente sabe quem faz isso. E a gente tolera isso. Esse é o grande desafio. Esse é o grande ponto. A gente não pode tolerar isso, simplesmente, é natural. Não, não é. Não é, não pode ser assim. A gente tem que ter uma estratégia, tem que olhar para a nossa equipe e tem que ter uma estratégia. Ou você tem uma estratégia, ou você é parte da estratégia de alguém. Quer uma estratégia, uma metodologia, sim ou não? Alvin Toffler falou isso aqui há 30 anos. Ou você tem uma estratégia, ou você é parte da estratégia de alguém. E não adianta você ter uma estratégia, você tem que compartilhar a sua estratégia. As pessoas têm que saber qual que é a sua estratégia. Não adianta só a gente trabalhar nisso daqui, gerar demanda. Está todo mundo enlouquecido por gerar demanda. Gerar demanda é importante? É importantíssimo. A gente só sabe quando gerar demanda é ruim, quando falta lead, né? Aí já é um problema. Gerar demanda é importantíssimo, mas não adianta nada a gente gerar demanda se a gente trabalha numa realidade dessa daqui. As empresas estão gerando leads, estão gerando clientes interessados e estão perdendo clientes interessados numa velocidade extraordinária. Aí ela faz o quê? Precisamos de mais leads. Mais leads. Leads na veia. Guilherme falou aqui, QR, cara. Quem converte melhor, quem converte pior, por que converte pior, por que converte melhor, o que faz? A gente tem que saber. O que você faz para converter melhor? O que você faz para... O que é? Nós temos que ter ciência dentro desse processo. Vendas é ciência. Nós temos que ter ciência disso daqui. Cara, quem consegue fazer isso? Quem consegue fazer isso? E quem faz isso daqui? Por que os clientes passam simplesmente? Por que os clientes simplesmente atravessam? Perto da minha casa, moro em Curitiba, já falei para vocês, tenho 3 filhos, 3 homens. Minha casa é um misto de UFC com futebol. Assim, uma confusão. E geralmente um começa após o outro. Né? Então, assim, perto da minha casa em Curitiba tem um restaurante por quilo. E, na verdade, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Uma coisa engraçada. Toda sexta-feira, quando eu estou em casa, eu saio para jantar com Bianca. A gente deixa os meninos e a gente sai jantar. Às vezes eu estou viajando, palestra aí, não dá. Mas toda sexta-feira a gente sai para jantar. E quando eu saio para jantar com Bianca, é sempre uma história muito engraçada. Né? Eu moro numa casa de rua em Curitiba. Então eu saio no carro da garagem, passo a semana inteira pensando naquele jantar, sexta-feira, né? Aquela história toda, e você lá, Paraná, de repente eu paro o carro saindo da garagem, falo bem assim, vamos, né, amor? Ela fala, a gente vai onde? Eu falo, nós vamos no nosso restaurante, porque eu sou homem. Homem é um ser limitado. O homem gosta de ir no mesmo restaurante, comer a mesma comida, sentar na mesma mesa. Sim ou não?
É só você ver, cara. Vai visitar um amigo numa cidade, você chega do lado do amigo, o cara fala assim, vamos num bar lá que eu curto um bar lá. Aí o cara chega com você no bar, aí o garçom fala, como é que você tá, fulano? Aí o cara já vai, aí ele se incha, né? Aí o cara, a mesa lá tá te esperando, o cara vai, cara, se ele fala, posso pedir aquele petisco que você adora? O cara, o cara se sente o Rei Leão, meu irmão. O homem é um ser limitado, o homem gosta disso, o homem gosta de repetição, o homem é limitado. Aí Bianca falava assim, hoje nós vamos jantar, você fala, amor, estou sentindo desde manhã o gosto daquela comida, aquele vinho que eu gosto de tomar. Aí ela falava assim, amor, eu não quero ir lá. Aí você fala, amor, sexta-feira à noite, né? Você sempre naquela esperança. Aí você fala assim, amor, tá bom, você não quer ir lá, nós vamos onde? Daí ela fala, você decide. Eu tenho certeza que na casa de vocês é diferente, né? Você decide, cara, e aí, cara, você fica, amor, eu já decidi, amor, eu queria ir no mesmo, fala onde você quer ir, não, amor, você decide, aí ela fala, homem, não decide, você fala, amor, eu decidi, aí você vai em algum restaurante que não é nem o que ela queria, nem o que você queria, porque ela não fala qual que ela quer ir. Aí eu olhei aquilo, eu falo, meu Deus do céu, então perto da minha casa tem um restaurante por quilo, essa história foi uma bobagem que eu tinha que contar para vocês, perto da minha casa tem um restaurante por quilo, e eu sempre vou lá no restaurante. E um dia eu estou em casa, só eu com o Enzo, que é meu filho do meio, e eu falo assim, filho, vamos no restaurante? Daí ele fala, qual restaurante? Eu falo, filho, não tem nome o restaurante que você vai por quilo é o mesmo, sempre mesmo. Aí ele pegou e falou assim, pai, eu não quero ir lá. Eu falei, ai Deus, ele não quer ir lá. Aí eu falei, por que você não quer ir lá, filho? Daí ele falou, pai, eu conheço os 30 pratos que tem lá. Eu falei, filho, primeiro lugar, cara, tem 30 pratos. Seu pai, quando era pequeno, era primeiro um prato de salada, porque meu pai come salada até hoje. Depois arroz, feijão e bife, arroz, feijão e frango e arroz, feijão e carne. Lá tem 30 pratos, moleque. E ele é irônico, né? Molecada é danada, né? Eu terminei de falar para ele, ele olhou para minha cara e falou assim, acabou o discurso da pobreza? Eu falei, acabou. Por que você está rindo? Daí ele falou assim, pai, eu só quero ir no outro restaurante que é mais barato do que aquele. Podemos ir? Eu falei, tá bom. Vamos no outro restaurante. Porque assim, em ordem de mandar em casa, a gente está ali, né? No meu caso, em quinto lugar. Bianca, Pedro, Enzo, Luca, Lola, que é uma golden que a gente tem, e depois eu, né, cara? A ordem é terrível. Aí eu falei, vamos lá. Vamos no outro restaurante. E esse restaurante que eu vou em Curitiba, ele é super legal. Porque ele tem um sistema de fidelização de clientes, porque você vai num restaurante, ele sabe que você foi, você punha o CPF, e hoje em dia ele tem um reconhecedor de face. Você acredita nisso? Tem um reconhecedor de face. Ele sabe a pessoa que foi no restaurante. Isso nem não custa mais nada hoje em dia. Olha onde a tecnologia está. Aí eu fiquei um mês sem ir lá, porque daí toda vez que eu saía, eu falava, vamos no outro, né? Vamos no outro. Um mês sem ir lá. E ela sabe que eu vou lá. O sistema sabe que eu vou lá sempre. Sabe o que aconteceu nesse um mês? Sabe o que aconteceu? Nada. Ninguém pegou o telefone, me ligou e falou, cara, por que você não veio? Teve uma intoxicação? Aconteceu algum problema? E eu ia sempre lá. Eu falei, nada. Aí um dia eu chego no restaurante, a dona vem falar comigo, a Letícia, falou, ô Caetano, a gente estava com saudade de você não veio mais. O que aconteceu? Aí eu olhei para a cara dela e falei, pois é. Ela falou, pois é o quê? Eu falei, você tinha que saber. Ela olhou para minha cara e falou bem assim, mas Caetano, por quê? Eu falei, Letícia, quantas pessoas trabalham no seu restaurante? Ela falou, 30 pessoas. Eu falei, quantas pessoas estão preocupadas em fidelizar clientes? Qual foi a resposta dela? As 30. Todas. Eu falei, você pode até falar isso, Letícia, eu até acredito que as pessoas estão preocupadas em atender bem o cliente, mas quem pegou o telefone para ligar para mim, para saber por que eu não vim mais? Ela olhou para minha cara e falou, nenhuma. Ela tem um super sistema, sim ou não? Na cabeça dela, a fidelização de clientes de verdade está implantada, sim ou não? Na cabeça dela, não. Na cabeça dela, aquele sistema terceirizou a responsabilidade dela de fidelizar clientes. Mas o sistema não faz isso. Não adianta a gente ter um sistema que fideliza clientes. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É processo. Eu sou corretor. Um dia por mês, meu negócio é fazer contato com clientes que não fecharam o negócio comigo para saber por que eles não fecharam o negócio comigo. Isso é metodologia, sim ou não? Sim. Sim.
Uma semana por mês, você que é dono de imobiliária vai reunir sua equipe, vai pegar o telefone e vai ligar para clientes que tentaram fazer negócio com vocês há 60 dias e não fizeram. Isso é metodologia, sim ou não? Isso é quebra-regras, meu irmão. Não dá para deixar passar. Não dá para a gente deixar passar desse jeito. Você sabe quantos clientes não compraram com você em 2017? Você sabe quantos clientes tentaram fazer um negócio com você em 2017 e não fizeram? Quem daqui sabe esse número? Nós temos que saber. Eu estou aqui para conversar com vocês exatamente sobre isso. Nós não podemos não saber. Porque quando a gente não sabe, você chega e fala bem assim, legal, QR, taxa de conversão, preciso melhorar minha taxa de conversão. Legal, eu só melhoro minha taxa de conversão sabendo o que eu não converti. Mas não adianta só eu saber o que eu não converti. Eu preciso saber quantos foram. Eu quero saber se eles já compraram o imóvel que eles queriam comprar. Eu preciso saber por que eles não compraram de você. Você concorda que se você ligar para os clientes que não compraram de você o ano passado, a sua imobiliária, ou você que é corretor e não compraram de você, você tem um plano de melhoria e desenvolvimento pronto na sua mão? Sim ou não? Sim, cara. Ou é porque você está com o parceiro errado, ou é porque você está vendendo mal, ou você vai identificar o concorrente que está trabalhando com você, e você vai criar um processo de blindagem contra esse concorrente, mas você não pode simplesmente, eu não sei porque esse cara não comprou de mim. Eu não posso ignorar isso. Às vezes a gente sabe tudo sobre quem compra da gente, mas não sabe sobre quem não compra. E quem vai mostrar o que a gente tem que melhorar é quem não compra. E aí você vai olhar e falar, cara, aqui eu tenho 5 pessoas trabalhando comigo, tem uma que ninguém compra dele. Eu tenho problema. Eu preciso trabalhar. Eu preciso ter lógica. Por que ele comprou de outro e não de você? Porque a hora que ele fala, comprei do outro, porque o outro fez isso, isso é rico sim ou não? Isso é riquíssimo. Isso é riquíssimo para entender. E a gente precisa entender isso, gente. Porque esse monte de lead passando e sendo consumido pelas empresas faz o quê? O faturamento aumentar, mas a rentabilidade cai. A rentabilidade cai. Então você tem 5 pessoas trabalhando com você. Você é líder, estou falando com você agora. Você tem 5 pessoas trabalhando com você, ok? Tá claro? 5 pessoas. Um cara converte metade dos outros. E recebe o mesmo número de leads dos outros. Eu estou matando meu lead, sim ou não? Sim, cara. Sim. E eu vejo isso. Eu vejo um rodízio insano nas empresas. Um rodízio insano. Tem que fazer rodízio, porque senão um cara que não vende nunca vai vender. Só que toda vez que passa um cliente para aquele cara que não vende, é você que não vai vender. Porra! Caramba, cara! Que rodízio é esse? Que rodízio é esse? Você está fazendo um rodízio do seu dinheiro, do seu resultado. Foi falado muito bem aqui, Guilherme falou isso muito bem aqui. Eu preciso achar meu nicho. Eu preciso saber o que eu vendo bem. Porque às vezes você fala bem assim, Guilherme falou aqui hoje, eu estou aqui aprendendo com vocês. Guilherme falou bem assim, mas eu não vou deixar de vender um imóvel de 1 milhão. Mas se para vender um imóvel de 1 milhão você abriu mão de 10 imóveis que você venderia de 150, 200 mil, você fez um mau negócio. Porque se você não sabe vender isso, você gasta mais tempo e energia para vender isso. E o quanto essa venda vai impactar na sua linha como corretor? Muito pouco. Então a gente sim, estamos no mercado de nicho. Nós temos que saber o que nós trabalhamos bem, nós temos que olhar para aquilo. Se a gente não olhar para aquilo, só tem um problema. Eu tenho um problema. Eu fui esses tempos numa construtora, que não é a construtora que eu sou conselheiro. Eu fui numa construtora, o cara falou assim, eu vendo Minha Casa Minha Vida e vendo médio alto padrão. Eu faço Minha Casa Minha Vida e faço médio e alto padrão. Eu falei, cara, deixa eu dar uma analisada nos seus números. Eu falei, você não ganha dinheiro vendendo médio e alto padrão. Aí ele falou assim, como é que você sabe? Eu falei, o que está escrito aqui no seu relatório? Você não ganha dinheiro vendendo médio e alto padrão. Aí o cara olhou para mim e falou assim, mas eu não quero sair desse mercado, porque vai que não tenha mais Minha Casa Minha Vida. Eu falei, inteligente. Se não tiver Minha Casa Minha Vida, você vai pular para um mercado que você não ganha dinheiro. Olha que decisão burra. Sim ou não? É uma decisão estúpida. Você olha e fala assim, você vai ficar no mercado que você não ganha dinheiro, para se der um problema, você pula para ele. Tipo, pula no barco que está afundando. Não, cara. Como é que você faz dar dinheiro? Ou como é que você fica no Minha Casa Minha Vida e se especializa nisso? Porque senão, seu faturamento aumenta e a sua rentabilidade cai. Equipe ruim com lead bom é uma desgraça. Eu tenho trabalhado isso em tudo quanto é cliente nosso, cara. Nossa área lá de treinamento, de consultoria, a gente está trabalhando isso direto. QR trabalha isso. Lead bom na mão
de corretor é terrível. Equipe ruim com lead bom é terrível. Por isso que essa distribuição homogênea de leads, abundante e homogênea de leads, é desastrosa. É desastrosa. Ai, Caetano, mas como é que eu faço para treinar o cara que é ruim? Faz igual o Guilherme fez quando ele era ruim. Põe ele atrás de um cara bom. Sim ou não? As empresas não fazem isso. As empresas não fazem treinamento interno, de verdade. O cara fala, Caetano, mas você fala que precisa treinar todos os meses, porque na pesquisa da Venda Mais deu que não treina. Deu que não treina. Então você vai chegar no cara que tem a melhor taxa de conversão e vai falar o seguinte, você treina a nossa equipe. Primeiro momento ele vai falar, o quê? Eu vou treinar os caras? Para os caras ficarem melhores. Não vou treinar. Aí você fala para ele, eu te ajudo a fazer uma apresentação bacana. Você vai lá para o palco e vai fazer a apresentação. Por que você segue mais? Ele fala, eu posso dar uma dica para os caras. E com o passar do tempo ele começa a contar o que ele faz. Intertreinamento é sua equipe treinando sua própria equipe. Não precisa ficar gastando dinheiro com palestrante. Não, de vez em quando tem que gastar. Né? Porque pense 3 crianças e um Golden Retriever. Tem que gastar dinheiro com palestrante, certo? Mas não pode assim, cara. Você pode fazer treinamento sem gastar com palestrante. É isso. Você tem que fazer o jogo acontecer. Os primeiros contatos que eu tive com um corretor espetacular. Espetacular. Eu fui conhecer... O cara tinha 4 imobiliárias. Faz alguns anos já. O cara tinha 4 imobiliárias. Aí eu ia dar treinamento nas 4 imobiliárias. Cheguei na primeira imobiliária. Era um workshop um dia inteiro. Não estava cobrando igual o Guilherme. Não está cobrando o dia inteiro, não. O dia inteiro. Aí eu cheguei, olhei e falei assim, caramba, cara, vamos lá dar o treinamento. Dei treinamento na hora do almoço. Chegou um cara para mim e falou assim, Caetano, você conhece o fulano? Eu falei, não. Quem que é o fulano? Ele falou, fulano é o melhor corretor da rede. Eu falei, sério? Eu falei, como é que sabe que ele é o melhor? Não, porque ele ganha prêmio. Eu falei, como é que você sabe mais? O que você sabe mais dele? Daí o cara chegou para mim e falou assim, Caetano, o cara tem uma Land Rover. Eu falei, mas tá paga. Ele falou, tá paga, Caetano, ganha dinheiro, cara. Eu falei, sério? O que mais você sabe dele? Ele falou assim, tem 25 anos. Eu falei, você está brincando comigo? 25 anos? Ele falou, Eu falei, o que mais você sabe dele? Ele falou assim, mora numa cobertura, Caetano. Eu falei, cara, 25 anos, uma Land Rover, mora numa cobertura. O cara falou, Eu falei, o que mais você sabe dele? Ele falou, Caetano, ele é solteiro. A inveja escorria pelo canto da boca do desgraçado, ele é solteiro. Aí eu falei, sério? Ele falou, sério. Daí eu falei, solteiro, cobertura, Land Rover. Ai, meu Deus do céu, né? Eu falei, cara, então me responda uma coisa. Por que ele é o melhor corretor da rede? Por que ele é o melhor corretor da rede? Por que ele é o melhor corretor da rede? O cara ficou olhando na minha cara e falou, não sei. Eu falei, cara, você sabe até o número da cueca do desgraçado e não sabe por que ele vende mais que você? Ele falou, não sei, Caetano. Eu falei, você encontra ele? Ele falou, encontra, a gente encontra. Tomamos até cerveja de vez em quando junto com os amigos, a gente tem um grupo. Eu falei, você nunca perguntou para ele, cara, por que ele vende melhor que você? Ele, não. Eu falei, cara, 1 hora conversando com esse cara vale mais do que o dia inteiro falando comigo. Aproveite isso. Aproveite isso, cara. Porque ele está na sua realidade, ele vende o seu produto. Ele está na mesma empresa, cara. Aí fui na outra unidade, eu ia encontrar na terceira unidade. Fui na outra unidade, chegou uma menina para mim, falou, Caetano, você está contando umas histórias, parece do fulano. Você conhece o fulano? Eu falei, conheço. Já conhecia, era íntimo dele, né? Daí eu falei, você conhece? Ela falou, conhece? Eu falei, o que você sabe dele? Ela contou a mesma história. Tem uma Land Rover. Eu falei, caramba, cara. Eu falei, o que mais? Ele falou, mora numa cobertura. Eu falei, o que mais você sabe dele? Ela, é solteiro, assim. Eu falei, legal, né, cara? Aí eu falei, bacana, né? Eu falei, por que ele vende mais que você? Ela falou, não sei. Eu falei, puta vida, tem 2 pessoas erradas aí. Essas 2 que vieram falar para mim, nunca foram perguntar para ele, e o líder que não faz esse cara compartilhar o conhecimento dele. Esse cara tem que compartilhar. Esse cara tem que compartilhar. Eu olhei e falei, meu amigo, né? Terceira reunião era na equipe dele. Chegou um dia antes, falei, quero jantar com o cara. Não estava interessado nem na Land Rover, nem na cobertura. Eu queria jantar com ele, cheguei, marquei o jantar com ele, de repente eu estou no restaurante e entra o cara. Ele entra assim no restaurante, a cena é muito louca, cara.
O cara entra, e eu estou sentado, o restaurante pequeno, marquei para a gente ter tranquilidade para conversar, de repente entra um cara assim. Completamente taquipilhado. Eu falei, é esse desgraçado, eu tenho certeza. Porque se tem uma coisa que eu conheço, é corretor, cara. Não quer ficar louco. Aí eu olhei e falei, cara do céu. O cara entrou, eu levantei a mão. Ele falou, Caetano, já vi uns vídeos seus. Tudo bem, cara. Ele falou, como é que você sabia que era eu? Eu falei, cara, com essa cara de psicopata, só podia ser você, cara. Porque se tem uma característica, esses caras têm cara de psicopata. E tem vários olhando para mim nesse momento, né? E várias também, algumas observam só, né? Várias, né? Aí eu olhei e falei, cara, me conta uma coisa, por que você... Faz tempo, hein? Não tinha tanta tecnologia, não. Eu falei, cara, como é que você vende? Como é que você vende tanto assim? E ele em pé do lado da mesa, ele falou, não, cara, é que eu tenho uns processos para vender. Eu falei, cara, senta. Sentou, eu falei, cara, como é que você vende tanto? Ele falou, cara, vou te contar. Eu era corretor, trabalhava com meu tio. 15 anos já era corretor. Eu falei, impossível 15 anos ser corretor, não dá para ser corretor em 15 anos. Ele falou, cara, eu ajudava meu tio. E minha função era captar imóveis. Eu falei, Ele falou, captar imóveis. Época sem tecnologia, ok? Eu falei, como é que você fazia? Plaquinha, meu irmão. Plaquinha na frente de tudo. Plaquinha, quer alugar o seu imóvel, quer vender seu imóvel, o negócio nosso era vender. Liga aqui. Ele falou, e eu comecei a descobrir, 1 ano, 2 anos trabalhando com isso, que tem um cara que era o meu brother. Eu falei, quem? Ele falou, porteiro e zelador. Eu falei, por quê? Ele falou, meu irmão, porteiro e zelador é um bicho que sabe tudo da sua vida. Melhor você nem saber, mas ele sabe tudo da sua vida. Aí eu falei, e aí? Ele falou, cara, aí pintou o tal de WhatsApp. Eu falei, e aí? Ele falou, cara, comecei a fazer grupo. Eu falei, mas não podia ter tanta gente. Ele falou, não, comecei a fazer grupo de porteiro e zelador. Grupo de porteiro e zelador? Ele falou, cara, fui fazendo grupo de porteiro e zelador. Aí fiz 18 anos, fui falar, meu tio não queria crescer, eu queria crescer, fui para outra imobiliária. Aí depois vim para cá. Na época, já, sem tanta tecnologia como temos hoje. Aí eu cheguei e falei, cara, e aí? Ele falou, continuo com um grupo de porteiro e zelador. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, porque eu descobri que os caras começam a procurar emprego no meu grupo. Começam a procurar emprego no meu grupo. Eu trabalho em tal lugar e moro do outro lado da cidade. Se alguém souber do emprego perto, o outro fala, eu moro do outro lado e trabalho do outro. E começaram a cruzar informações pelo WhatsApp. Eu falei, cara, você está brincando comigo? Ele falou, sério. Eu falei, deixa eu ver o grupo de porteiro e zelador que você tem. Cara, abri, tinha 4 grupos de porteiro e zelador. Seria melhor se eu não tivesse aberto. Porque você imagina o grupo de porteiro e zelador? Faz grupo de corretor parecer sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí eu olhei aquilo e falei, caramba, cara. Aí eu olhei e falei, vixe, e lá, emprego para cá. Falei, e o que você faz? Dá uma grana para eles? Ele falou, não, cara, não dou grana, mas uma vez por ano eu faço um churras. Eu falei, churras para quem? Ele falou, para porteiro e zelador. Eu falei, você faz onde? Ele falou, faço lá no Clube X. Eu falei, como é que é? Ele falou, cara, começa às 9 da manhã e vai até 9 da noite. Eu falei, por que tanto? Ele falou, porque os caras trabalham em turno. Os caras trabalham em turno. Só que tem sempre o desgraçado que tira folga no dia. Aí o cara chega às 9 da manhã e fica comendo e bebendo até às 9 da noite. Eu falei, cara, o que você faz? Ele falou, cara, eu dou um presente para eles e 2 ou 3 vezes por dia eu falo, gente, eu queria agradecer vocês, porque tudo que eu tenho, eu devo a vocês. Porra, é simples demais, cara. Ou a estratégia do cara. Eu olhei e falei, puta vida, cara. Eu falei, e aí, o que mais você faz? Não precisava falar mais nada, né, cara? Eu já estava ali emocionado. Eu falei, cara do céu, olha que inteligência desse rapaz. Aí ele falou, tem isso, né? Então eu venho cliente, aí o cara chega para procurar imóvel, você acha que o porteiro e zelador vai indicar para quem? Para mim, cara. Sabe por quê? Porque eu mando feliz aniversário no dia do aniversário dele. E ninguém manda. Eu tenho um CRM que eu cuido desses caras. Falei, sério que você tem um CRM para cuidar de porteiro e zelador? Ele falou, sério. E eu também cuido dos meus clientes A e B. E C? C eu não vendo muito, não. A e B eu vendo mais. Eu falei, caraca, bicho. Coisa louca. Eu falei, como mais traz cliente? Ele falou, o negócio não é trazer, é aproveitar. Como eu sou bom de captar imóvel, o imóvel chega e demora 7 dias para entrar no sistema. Para ir para o site, para ir para essas coisas. Eu falei, legal, 7 dias? Ele falou, 7 dias para acertar a documentação, tudo isso. Mas 99% das vezes acerta, porque o cara quer vender. Geralmente está liberado. Eu falei, pô, que ruim demorar 7 dias, né? Ele falou, ruim nada. Eu falei, por que não é ruim? Ele falou, porque eu tenho 7 dias só para eu vender.
Eu falei, sério? Ele falou, sério. Aí eu mando para os meus clientes A e B. Ó, tem o produto A aqui, o produto B aqui. E eu começo a comunicar com esses caras. Mas daqui a pouco cai na rede. E aí todo mundo vai poder vender. Imóvel bom eu ofereço para os meus clientes. Esse cara tem uma estratégia, sim ou não? Sim. Aí ele chegou e falou, cara, tá bom, já não precisa me explicar mais nada. Ele falou, não, preciso te explicar mais uma coisa. Tem um rodízio aqui. Todo mundo recebe contato de cliente igual. Só que eu vou contar uma coisa para você. Metade dos clientes que marcam não aparecem. Não aparecem. Eu falei, sério? Não sabia disso. Ele falou, sério? Eu falei, eu sei. Ele falou, só que tem um negócio. Quando o cliente liga e fala assim, eu preciso do imóvel tal. A primeira coisa que eu falo é, onde eu posso ir para conversar com o senhor? Posso ir na sua casa ou no seu escritório? Aí o cara falava assim, mas por quê? Ele falou, porque eu preciso saber exatamente o que o senhor precisa. Ele falou, Caetano, depois que eu coloco o meu bumbum na sala dele, ninguém mais me arranca esse cliente, meu irmão. Enquanto os outros ficam reclamando que metade dos clientes não vem quando marcam a visita. Se o cara não vem, eu vou. É isso. Ali tem um cara que faz diferente. E as pessoas vendo ele fazer diferente, e o líder vendo que eles fazem diferente, não replica o processo. Meu Deus do céu. Meu Deus, a gente precisa fazer gestão de clientes. Antigamente o ciclo de decisão do cliente era curto. Hoje em dia o ciclo de decisão do cliente é absolutamente longo, cara. O cara é impactado pelo imóvel, daí você aprova, aí você visita, aí você tenta crédito, aí você fala com a família, a família aprova, aí você fala com o cachorro aprova, aí você fala com o cunhado aprova. Aí o cara vai tentar crédito de novo, aí não pode ir para aquele imóvel, ele vai para o outro. Está longo o ciclo, sim ou não? Por isso que gerir cliente está cada vez mais importante. Quanto mais longo o ciclo, mais importante é fazer gestão da carteira de clientes. Porque eu preciso monitorar e eu preciso correr atrás desse cliente por todo esse processo. Se eu perder, eu perdi. E o que eu tenho visto é que a turma tem perdido muito. A turma tem perdido muito quando vai falar com o cunhado até. O cara não desisto, cara, cunhado não. E é bem depois do cunhado que ele compra. O ciclo é longo. Você tem que acompanhar de perto. E eu sei que tem um monte de sistemas que fazem isso maravilhosamente bem, mas se a sua equipe não tiver consciência desse processo, você tem um problema. Você tem um problema. Esse ciclo longo precisa ser acompanhado de perto. Esse ciclo longo precisa ser acompanhado de perto. Pare de deixar clientes passarem por você, pela sua imobiliária, com a facilidade com que eles passam. Ponha isso na sua cabeça. Lembra de quando você começou, como você valorizava cada cliente que passava pela sua mão, e o como isso vai virando um número com o passar do tempo. Então, o que eu estou falando para vocês aqui, para a gente encerrar, é o seguinte, é importante ter técnica, mas é muito importante ter atitude, meu irmão. A gente tem que ter muita atitude. Muita. Eu vou contar uma história rápida para vocês, vou estourar em 5 minutos o meu tempo. Minha casa em Curitiba tem piscina. Ter piscina em Curitiba não é uma coisa de nego metido, é nego burro. Porque piscina em Curitiba não serve para nada, meu irmão. Nada, 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 nada. Só que eu comprei a casa usada e já tinha uma piscina, e eu nunca tive piscina em casa. Aí eu olhei aquela piscina, falei, cara, piscina, mesmo que seja em Curitiba, né? Vamos lá. Aí eu falei assim, vou encher a piscina. Aí Bianca chega em mim e fala bem assim, amor, tá muito datado esse azulejo. Você não acha? Eu falei, acho. Estava enchendo a piscina e querendo pular dentro no mesmo momento, né, cara? Eu falei, acho, amor. Ela falou, vamos chamar alguém. Eu falei, não, tem que fazer uma reforma mesmo, amor. Está com umas trincas aqui. Chamei um cara e falei, cara, preciso dar uma reformada na piscina. Enquanto não está cheia. Daí o cara falou assim, legal. Você vai querer trocar? Eu falei, claro. Quero muito, acho necessário, está datado. Aí ele olhou para mim e falou assim, legal, vou fazer um orçamento para o senhor para reformar a piscina. E também vou fazer o orçamento do aquecimento da piscina. Eu olhei para a cara dele e falei, cara, eu não quero aquecer. Ele olhou para minha cara e falou, se não vai aquecer, enche de terra essa piscina. Eu falei, como assim enche de terra, cara? Ele falou, cara, você mora em Curitiba. Você vai usar a piscina de 15 de janeiro a 30 de janeiro. Não dá, cara. Eu falei, não, dá para usar mais tempo. Ele falou, dá. Ele falou, vou orçar.
Vou orçar o aquecimento para você. Vou orçar o aquecimento. O que mais você pode vender junto com o imóvel? O que mais você pode vender junto com o imóvel? Quebre regras. Aí eu olhei e falei, tá bom, faz o orçamento, mas eu não vou aquecer. Chegou a noite, deito na cama, vendo uma televisão, de repente, falou, Bianca, você acredita? O cara falou que precisa aquecer a piscina. Ela falou, você está pensando em não aquecer? Vocês acham que minha piscina é aquecida, sim ou não? Aí eu falei, vamos aquecer, meu amor, claro, né? Aquecemos a piscina, não sei o quê. Há 2 anos, horário de verão chegando, piscina é um prejuízo desgraçado. Porque daí você tem que colocar deck, troca deck, aí não sei o quê, põe móvel de piscina, aí não sei o quê, põe uma mesinha lá, um negócio, um ombrelô, um negócio lá que cobre lá, um guarda-chuvão, caro, por isso que outro nome. Aí eu olhei e falei, cara, que coisa doida, bicho. Aí de repente eu falei, amor, vamos colocar as espreguiçadeiras na piscina. Daí ela falou assim, eu acho bom mesmo. Porque tinha umas espreguiçadeiras muito ruins. Eu falei, vamos colocar umas espreguiçadeiras. Daí eu falei, você faz um orçamento pra gente? Daí ela falou, claro, amor. Ela adora ver essas coisas, pulsar nessas coisas, né? Se ela andasse aqui embaixo, ela ia enlouquecer, né, cara? Aí eu peguei e falei, mas amor, faz um orçamento. Aí a gente decide juntos. Essa tática vale grana, meu irmão, né? Aí ela falou assim, tá bom. Aí um dia eu chego em casa, estava lá na Venda Mais, chego em casa, em cima da mesa uma pasta imitando couro. Eu olhei aquela pasta, olhei uma loja daquelas de móveis. Eu olhei, passei perto, oi amor. Aí fui lá, peguei uma água na piscina para me acalmar, na cozinha para me acalmar, volto, ela levanta, sai de perto, eu vou lá e abro a primeira página, na hora que ela vejo, ela está voltando, fecho. Daí ela falou, amor, você viu? Eu falei, viu o quê? Daí ela falou, o orçamento. Eu falei, orçamento do quê, amor? Daí ela falou, da espreguiçadeira. Gente, imagina o preço se o orçamento vem numa pasta que imita couro. Você já imaginou? Eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, né? Daí eu falei, não, amor, não vi. Aí eu abro, primeira página, tecido elástico, metal da NASA. Vira outra página, 12 pau, 3 espreguiçadeiras. Aí na hora você não pode reagir mal, não reaja mal, não reage. Você assim, nossa amor, eu não sabia que era tão caro espreguiçadeira assim. Ela se achou caro, amor. Eu falei, nossa amor, eu fiquei com preguiça de comprar espreguiçadeira. A gente não resiste a um trocadilho, né, cara? Daí ela falou, sério? Eu falei, sério, amor. Eu falei, amor, precisa ser 12 pau, 3 espreguiçadeiras. Daí ela falou assim, amor, não tem mais barato. Eu falei, amor, deve ter. Daí ela falou assim, então veja você, porque não tem. Daí eu falei, meu Deus, Deus me salve. Peguei o telefone, liguei para um amigo que tem piscina em casa, eu vi que tem espreguiçadeira, de madeira, assim. Daí eu falei, amor, eu vou ligar lá. Mas a do Luciano é de madeira. Daí eu falei, amor. Daí ela falou, você viu que essa daqui é elástica? Daí eu falei, amor, eu não quero um pula-pula, eu só queria uma espreguiçadeira. Você viu que dá para levantar com uma mão só? Daí eu falei, amor, eu não quero levar para o escritório e trazer aqui para a piscina, eu quero uma espreguiçadeira. Entendeu? Espreguiçadeira. Deita, pum, espreguiçou. Daí ela falou, tá bom. Já que você acha que é assim fácil de achar, tenta achar. Liguei para o Luciano, falei, Luciano, me salve. Quando você comprou? Daí ele falou, comprei em tal lugar. Me deu o telefone, eu pego, ligo o telefone. Terça-feira, eu ia dar palestra no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, quarta e quinta, sexta-feira eu estaria de volta em Curitiba, atende um moleque o telefone. Daí eu falei, tudo bem. Daí ele falou, tudo bem. Daí eu falei, você tem espreguiçadeira? Daí ele falou, tenho. A gente faz espreguiçadeira. Daí eu falei, onde fica a loja de vocês? Daí ele falou, a gente não é uma loja. A gente é uma marcenaria. Daí eu falei, eu poderia falar com o dono? Daí ele falou, eu sou o dono. 20 anos, estourando, voz de cara novo. Daí eu falei, sério? Daí eu falei, sério. Daí eu falei, quanto custa? Daí ele falou, você conhece a nossa espreguiçadeira? Eu falei, conheço, eu não estaria ligando para vocês. Daí ele falou, mas você conhece de ver, né? Não de comprar. Daí eu falei, quanto custa? Daí ele falou, você precisa ver direito. Eu falei, conheço essa raça. Isso não é marceneiro, isso é vendedor, isso é tipo corretor, assim, bicho do capeta. Aí eu olhei e falei, Daí eu falei, cara, eu passo aí para ver. Daí eu falei, sexta-feira eu passo aí. Daí ele falou, de jeito nenhum. Eu falei, como de jeito nenhum, cara? Daí ele falou, sexta-feira, hoje é terça? Daí eu falei, não, cara, sexta-feira eu passo aí. Daí ele falou, de jeito nenhum. O senhor mora onde?
Eu falei, cara, eu vou viajar. Ele falou, hoje o senhor está em casa? Eu falei, tô, que horas o senhor chega em casa? Horário de verão já? Eu falei, chega umas 7 horas, estou em casa. Ele falou, então vou ligar na casa do senhor. Qual é o endereço? Eu falei, você vai trazer o quê? Eu falei, espreguiçadeira. Eu falei, isso é vendedor. Esse é vendedor é um bicho. Eu falei, tá bom. Estava trabalhando no escritório, tem um home office lá em casa, estava trabalhando no escritório em casa, de repente recebo um WhatsApp. Estou aqui na frente. Eu falei, gente, eu estou velho. Eu sou do tempo que batia palma. Batia palma, cara. Depois era campainha, depois era videofone, cara. Eu olhei e falei, meu irmão. Aí, cara, eu falei, caramba, cara. Aí eu respondi, tô saindo. Pra mostrar que eu tô até nada ali também, né, cara? Não é cabelo branco, mas não tô morto, né, cara? Eu falei, tô saindo. Aí peguei, saí lá fora, abri o portão dos carros. Tem um moleque na frente do portão. Ele falou, o senhor falou comigo hoje, eu sou o dono da marcenaria. Eu falei, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Saí lá fora, cara. Na frente da minha casa tinha uma marajó com uma espreguiçadeira em cima. Eu dei uma volta só para ver a marajó. Gente, se você é muito novo e não sabe o que é uma marajó é um chevette que tem bunda. Se você não sabe o que é um chevette, vai no Google, porque você é muito novo, odeio essa juventude que não sabe o que é um chevette, né, cara? Eu olhei e falei, caramba, dei a volta olhando a marajó, sabe aquele frisinho bonitinho, marrom com frisinho meio bege, assim. Dei a volta olhando a marajó, eu queria comprar a marajó dele já, né? Homem é um ser limitado, eu falei lá no começo. Aí eu dei a volta, eu falei assim, legal a espreguiçadeira, cara, quanto custa? Daí ele falou, eu não trouxe de lá até aqui para o senhor ver lá em cima no carro, né? Daí eu falei, você vai sentindo que o nego vai abraçando você, né, cara? E aí eu falei assim, o senhor me ajuda a descer? Ele, um cinto bacana, tirou o cinto lá, pá, descemos, botamos na calçada. Aí ele pegou e colocou o ângulo de 45 graus, porque aquilo para ele é uma joia. Cada imóvel que você mostra para o cliente é uma joia para ele. Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, cara. Olhei aquilo, falei, dei uma volta, a única coisa que eu sei é mexer no negócio de levantar e abaixar, para ver se não faz nenhum barulho. Já estou terminando. Daí quando você levantar e abaixar, aí eu olhei aquela espreguiçadeira e falei, legal, cara, quanto custa? Daí ele falou, posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu falei, fala. Daí ele falou, cara, o bairro aqui tem umas casas bacanas, assim, mas nenhuma tem espreguiçadeira na calçada. Você vai colocar na calçada? Eu falei, não, vou colocar do lado da piscina. Daí ele falou, então vamos levar lá, né, cara, para você ver no lugar. Eu falei, tá bom, né, cara. Pegamos a espreguiçadeira, vamos lá, descemos. Passei pela Bianca, a Bianca olhou para mim e falou, viu, a minha estava cara, né? Eu falei, vamos lá. Cheguei e botei do lado da piscina. O cara falou, não, tem que ser na diagonal. Eu falei, diagonal, cara, que isso? Aí vamos lá, botamos na diagonal. Aí ele olhou, botou a mão no bolso, falou, o senhor me dá uma licença? Eu falei, por quê? Ele falou que eu preciso tirar uma foto dessa espreguiçadeira na sua casa, que ficou muito chique. Eu falei, vendedor do capeta! Vendedor do capeta! Eu conheço essa raça! Aí o cara veio, cara, ele fez um ensaio fotográfico da desgraça. Olha, combinou com as suas palmeiras. Check! Check! E eu ali olhando, falando, cara, eu me fudi, cara. E o cara dando a volta. Eu falei, meu Deus do céu. E ele terminou o ensaio fotográfico dele, eu falei, cara, quanto custa essa espreguiçadeira? Aí ele olhou para minha cara e falou, 1.200. E cara, paradão assim, igual, eu vou olhar para o senhor aqui, paradão assim, 1.200. Aí eu falei, 1.200? E ele firmão ali, 1.200. Daí eu falei, mas eu preciso de 3. Aí ele falou, 3.600. Eu falei, cara, uma 1.200, 3 não pode ser 3.600. Daí ele falou, que calculadora que o senhor está usando? Eu falei, me ferrei, cara. Eu falei, cara, escala. Daí ele falou assim, posso pedir um favor para o senhor? Veja, agora que eu fui falar de preço, ele falou, posso pedir um favor para o senhor? Eu falei, peça. Daí ele falou, senta na espreguiçadeira. Daí eu sentei na espreguiçadeira, eu falei, vocês querem tirar uma foto de mim? Eu vou bater nele. Daí ele falou, o senhor é alto, né? O senhor tem mais de 1,90 m? Eu falei, tenho. Putz, o seu pé está meio balançando, vou aumentar 10 centímetros por tela. Eu falei, legal, realmente o pé está meio incomodando. Daí eu falei, cara, e quanto vai sair as 3? Daí ele falou, com os 10 centímetros a mais? Daí eu falei, me fudi, né? Daí ele falou, 3.600. Daí eu falei, cara, como é que eu pago esse negócio? Daí ele falou, 50% na entrada agora e 50% em 30 dias. Daí eu falei, não, nem a pau.
50 na entrada e 50 em 30 dias? De jeito nenhum. Eu pago 30 na entrada e 70 em 30 dias. Ele falou, não, então 70 na entrega. Falei, tá bom, 70 na entrega. O desgraçado me entregou em 7 dias. Prazo negativo de pagamento, cara. Prazo negativo de pagamento. Eu olhei e falei, puta vida, cara. Puta vida. Você vai falar, Caetano, por que você está contando essa história pra gente, dessa porra, dessa espreguiçadeira? Por que você está contando essa história pra mim, cara? O que eu tenho a ver com isso? Sabe o que tem a ver com isso? Você tem a ver o seguinte. Aquela empresa super chique achava que mandando um orçamento numa pasta imitando couro, ela conseguiria vender. Sabe por quê? Porque ela já tem uma marca conhecida no mercado, porque ela já é reconhecida no mercado. Porque se ela simplesmente fizer um orçamento e mandar para casa, numa pasta de couro, ela vai vender. Aí vem um moleque, com uma marajó, enfia a espreguiçadeira em cima da marajó, vai lá em casa e vende no lugar daquela empresa que tem uma mega estrutura. Aquela empresa tem as espreguiçadeiras no estoque e tem um caminhão estofado que poderia levar as espreguiçadeiras lá em casa, e se eu chegasse em casa e encontrasse aquelas 3 espreguiçadeiras no quintal, só sangrando para eu conseguir tirar aquelas 3 espreguiçadeiras de lá. Só sangrando. Só que o cara fala bem assim, não, cara, eu já sou conhecido, eu tenho uma marca, eu sou um corretor reconhecido no mercado. Aquele cliente que eu perdi hoje, eu recupero amanhã. Não, aquele cliente que você perdeu, você perdeu. Legal? Valeu, galera. Obrigado. Obrigado. Demais. Valeu. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado, meu. Valeu. Uou!